Boa tarde, gente. Estamos aqui mais uma vez para a resolução das nossas questões do questionário atividade que foi posta lá no Classroom e também no grupo de vocês, segundo ano A, B e C, sobre a prosa romântica. Vamos resolver hoje as três últimas questões número 8, 9 e 10, e aí vocês estudam, lembrando que nós vamos baralhar as alternativas corretas, tá? Se uma questão foi marcada hoje como letra A, pode ser que essa alternativa não esteja na letra A, esteja na letra D e assim por diante, tá? Aí quando for segunda-feira, às 9 horas e 20 minutos, a gente realiza aqui, lá no nosso encontro no Meet, a nossa atividade avaliativa, tá ok? Vamos lembrar aqui que a primeira questão nós tivemos a letra E como gabarito, a segunda questão, letra B, a terceira questão, letra D de dado, quarta questão, letra C de casa e quinta questão nós tivemos a letra B de bola, sexta questão, letra B de bola e sétima questão, só para variar, a letra B de bola de novo, tá? Então vamos para a resolução da questão de número 8. Sobre o romance Inocência de Visconde de Tuné, é verdadeiro afirmar que possui final feliz com o casamento entre Inocência e Cirino. Lembrando que o casamento de Inocência e Cirino é impossível, né? Porque Manecão, Pereira, pai de Inocência, havia dado a palavra ao Manecão que ela se casaria com ele. E nos costumes sertanejos, principalmente patriarcais, né, aqueles mais rígidos, mais rigorosos, jamais iria permitir que o Pereira desfizesse ou desdissesse a sua palavra Manecão. Então, letra A, incorreto. Retrata a inocência de uma jovem aristocrata no seio de uma família patriarcal. No caso do romance Inocência, nós sabemos que o meio no qual ele está inserido, né, o meio no qual ele se dá a narrativa é um meio rural, né, um meio bastante, digamos, é o sertão lá do Mato Grosso, é o romance tipicamente regional. Letra C, conta a história de uma jovem que, trocada pelo namorado, vinga-se ao comprá-lo como marido. Interessante que essa resposta aí seria bem interessante ao romance Senhora de José de Alencar, sobre o qual nós vamos falar na continuação do nosso curso, tá? Já que vamos ter 2 aulas, 2 semanas só para trabalhar José de Alencar. Letra D, reproduz os costumes sertanejos como hospitalidade e lealdade à palavra empenhada, além de descrever a paisagem regional de forma detalhada. Então, exatamente esse item é o verdadeiro, né? Letra D de dado, ou seja, nós vamos ter uma narrativa em que o Pereira, né, ou seja, a regional, em que apresenta a descrição detalhada da região, explorando bem a fauna e a flora. Nós temos aí a figura do Pereira, que é um homem hospitaleiro, um homem amigo, como todos os sertanejos, né, e leal à sua palavra empenhada. Depois que ele diz para o Manecão que Inocência vai casar-se com ele, não tem ninguém que vá fazê-lo desdizer sua palavra, tá certo? Então não há como. Então o item D é verdade, ele reproduz os costumes sertanejos como hospitalidade e lealdade à palavra empenhada, além de descrever a paisagem regional de forma detalhada. A letra E que está incorreto, pessoal. Conta a história de um estudante de medicina, Álvaro, que se namora por uma mulher casada. Diante da impossibilidade da concretização do romance, ele comete suicídio. Não há nenhum romance na literatura brasileira que tenha esse enredo, né? Esse enredo aí foi criado mesmo aqui pelo professor Alves na hora de montar a questão, tá certo? Álvaro, na verdade, é personagem do romance A Escrava Isaura, tá bom? Então, esse enredo aí não existe. O correto, então, letra D de dado. Questão de número 9. A prosa romântica não é dividida em fases, mas sim em tipos de romances. Assinale a alternativa que não corresponde aos tipos de romances do romantismo. Ora, ele cita aí, quem fez a questão, cita que a prosa romântica não é dividida em fases, porque a poesia sim, a poesia nós tivemos 3 fases. Fase nacionalista, fase do mal do século e a fase condoreira de Castro Alves, tá certo? O romantismo não. A produção de romanesca não. É dividida em tipos de romances, tá certo? Tipo 1,
Romance regionalista, passado em ambiente rural, como mostra de costumes e valores de uma região e histórias que trazem um herói sertanejo que preza a moral e é totalmente contrário às liberdades do meio urbano. Olha como essa afirmação é interessante, porque Pereira, o que faz com que Pereira não desconfie do Cirino, do Cirino lá do Romance Inocência, né? Lembrando que o Pereira conhece o Cirino no caminho lá nas Brenhas, né? E leva-o para casa como médico para cuidar de Inocência, e ele não desconfia em nenhum momento que o Cirino possa estar se envolvendo com a filha. Por quê? Porque aparece lá na fazenda um cidadão chamado Meia, que é o alemão, e esse alemão, com costumes totalmente diferentes, bastante urbanos, né? Quando vê Inocência, derrete-se todo. Diz que ela é muito bela e etc, etc. O que carreia para si a perseguição do Pereira, né, que vai a partir daí sair de casa com ele, para onde ele vai, o Pereira tá atrás colado, esse cara tá querendo pegar minha filha e tal, não vai dar certo, fica colado com ele e esquece que o perigo maior, na verdade, era o Cirino, tá certo? Então esse item, esse tipo 1 aí, tipo regionalista, é exatamente isso, romance passado em ambiente rural com mostras de costumes e valores de uma região e histórias que trazem um herói sertanejo, que preza a moral e é totalmente contrário às liberdades do meio urbano. Então está correto, mas nós estamos procurando o item incorreto. Tipo 2, romance histórico que resgata e traz os costumes de uma época passada, podendo misturar ficção e realidade. Isso totalmente. Nós temos o romance O Guarani, por exemplo, né, que é um romance, além de indianista, também é um romance histórico, porque mistura ficção com realidade. Algumas personagens desse romance participaram da história. Além disso, nós temos a Guerra dos Mascates também, baseado em fatos reais. Então está correto também o item B. C. Tipo 3, romance indianista, que resgatava os costumes e modo de vida indígena. O índio surge como herói e protagonista, e a história tem como cenário a paisagem natural brasileira. O exemplo disso, a tríade de José de Alencar, Iracema, o Guarani e o Birajara, né? Lembrando que no Guarani o homem tem o contato já com o índio, em Iracema ocorre o primeiro contato e o Birajara não há contato entre brancos e índios, é a história só de índio, tá certo? Então o item C também é verdadeiro. Lembrando que estamos procurando o item falso, errado. Tipo 4, romance melancólico, publicado em folhetins, contando histórias que mostravam as desventuras da juventude boêmia da capital. É carregado de sentimentalismo e pessimismo e quase sempre termina na morte dos protagonistas. Muito bem desenvolvido aí esse romance melancólico, mas esse tipo de romance não aparece na literatura brasileira, tá certo? Não é um tipo romance melancólico, não é um tipo de romance da literatura brasileira. Se encaixaria bem se fosse lá para os contos, né? Se fosse uma classificação dos contos de Álvares de Azevedo, Na Noite e na Taverna. Vocês lembram disso muito bem, né? Então o item D é incorreto, já é o nosso gabarito, mais uma vez letra D. Nossa, como esse professor gosta de letra D, né? Interessante. Letra E, tipo 5, romance urbano, com histórias passadas nos centros urbanos e que criticava e retratava os costumes dessa sociedade. Os heróis e heroínas precisavam passar por várias provações para alcançar a felicidade e o final feliz, né? Um dos romances mais interessantes que há dentro desse contexto urbano é o romance Lucília, né? Conta a história de uma bela moça, uma moça, digamos assim, uma meretriz, né? E apaixona-se por Paulo, e o Paulo se apaixona por ela e tal, então é uma relação muito bonita, porém improvável, né? Então seria interessante que, se alguém tiver alguma curiosidade, procure esse romance, né? Procure o resumo, pelo menos, ou o romance mesmo para ler, o romance Lucília de Alencar, que retrata bem, é um espelho interessante dessa definição de romance urbano. Então, na nona questão, gabarito letra D de dado. Vamos para a questão número 10, encerrando aqui a correção, a
resolução da nossa atividade de 10 questões foram postadas tanto no Classroom como nos grupos de WhatsApp, segundo A, segundo B e segundo C. O romance da prosa, o início da prosa brasileira, ou seja, a produção de romances no Brasil, coincide com o início da prosa romântica, do romantismo. Duas obras disputam o direito de ser considerada o marco inicial da nossa produção romanesca. São elas, aí já fica claro, ó, nós já temos lá embaixo na letra E o nosso gabarito, A Moreninha e o Filho do Pescador, né? São as duas obras, nós já colocamos lá no nosso slide, já discutimos bastante, duas obras que os autores apontam como marco inicial do romance romântico, consequentemente do romance brasileiro, né? Da prosa romanesca no Brasil, tá? A Moreninha, de 1844, de Joaquim Manuel de Macedo, e O Filho do Pescador, de 1843. A Moreninha, de 1844, e O Filho do Pescador, de 1843, de Teixeira de Souza, tá certo? Então aqui a gente termina a nossa resolução. Vamos estudar, estudem bem, né? Estudem bastante esses itens, não estudem as letras, estudem os itens. E segunda-feira a gente faz a nossa competição gramatical, tem um brinde já bem interessante guardado para o aluno que obtiver a melhor pontuação, tá certo? Então, obrigado a vocês, bom dia, bom fim de semana e até segunda, se Deus quiser.